Sexto Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Uma realização do Tribunal de Contas de Santa Catarina e Atricom. Dentro da programação do Sexto Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, uma mesa redonda fez uma avaliação histórica e discutiu os rumos da Atricom. O conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Santa Catarina e ex-presidente da Atricom, Dr. Salomão Ribas Júnior, foi um dos debatedores dessa mesa redonda. Dr. Salomão, muito obrigado pela sua participação. Eu começo lhe perguntando qual é a avaliação que o senhor faz da trajetória da Atricom. A nossa Atricom, ela já tem quase 30 anos de existência, né? Então, nesse período, ela não é mais a mesma instituição. Quer dizer, o Brasil não é mais o mesmo 30 anos depois da Constituição de 1988. Problemas surgiram, problemas cresceram, problemas se resolveram, mas, enfim, o mundo não é o mesmo. Nós estamos vivendo agora um mundo de grandes transformações, né? Transformações no comportamento humano, transformações na política, exigência de transformações na política, transformações econômicas muito sérias, né? Estão se agigantando algumas empresas e nem sempre as pequenas estão acompanhando isso na produção. Há um conflito inarredável entre os órgãos de poder que devem manter harmonia, e tudo isso nos leva a uma situação de mudança, de profunda mudança, que está em curso. Nós não sabemos ainda para que lado. Então, falar sobre o futuro dos tribunais de contas nesse contexto é muito difícil. Eu acho que os tribunais de contas não serão iguais ao que são hoje. Eu acho que a questão da composição dos tribunais de contas vai ser rediscutida, vai aumentar o número, vai aumentar a forma de escolha. Isso é opinião minha, não é informação privilegiada. É uma opinião de quem está analisando de fora. Eu acho que a questão das competências do tribunal deveria passar por uma mudança com um sistema de controle administrativo mais ampliado. Quer dizer, tem que haver um sistema administrativo de controle, não um sistema do Tribunal de Contas. Então é preciso que haja um sistema nas empresas públicas, sociedades de economia mista e na administração direta, coordenado junto com o sistema de controle externo, aí sim, do Tribunal de Contas e de eventuais auditorias externas das estatais. O que eu sonho é que o mundo seja diferente com uma simplificação da burocracia. Acho que a informática, enfim, os meios eletrônicos vão ajudar muito nisso, mas eu não confio exclusivamente na informática como solução para isso. Por que eu te digo isso? Porque se você não resolver com o raciocínio lógico a simplificação de tramitações burocráticas, de solução de problemas, não é o auxílio do computador que vai te resolver o problema. Ele auxilia, mas a solução tem que... o computador não responde pergunta equivocada. E o computador ele potencializa boas soluções, mas também potencializa o erro. O que é preciso é simplificar as leis, o que é preciso é simplificar os regimentos, o procedimento. Isso é que precisa, de uma certa maneira, ser simplificado para que você possa, então, aí sim, ter acesso à distância. Agora, o senhor falou bastante em transformações. Transformações trazem desafios, né? São 26 anos da Atricom. É possível falar nos desafios daqui para frente? Os desafios maiores da Atricom são conseguir fazer avançar algumas questões que são do interesse dos tribunais de contas. Elas estão embutidas, de uma certa forma, numa PEC, a de número 22, que está em tramitação nesse momento no Senado Federal. Relator dessa matéria o senador Anastasia, de Minas Gerais. E ela, então, pretende criar o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas e promover uma série de alterações na composição e na organização dos tribunais de contas, porque temos essa federação centralizada brasileira, né? Então, busca-se solução primeiro na Constituição Federal, depois vai-se para as constituições estaduais. Então, é um desafio a Atricom fazer essa emenda ser aprovada. Agora, nesse final de ano, obviamente que não vai acontecer nada, mas com a nova legislatura isso
O senador Anastasia continua como senador, mas certamente a comissão terá que ser refeita, etc., para ter... Ele foi aprovado na Câmara, agora depende do Senado. Esse que eu acho, do ponto de vista legislativo, o maior desafio. Depois vai se fazer o que a emenda pretende, que é uma lei processual nacional. Porque nós não temos uma lei processual nacional para os tribunais de contas, para o controle administrativo. Você tem isso para o judiciário, você tem um Código Civil que é nacional, um Código Penal que é nacional, Código Comercial e vai por aí afora, é tudo nacional. Agora, quando cai no controle administrativo, cada um adota prazo, adota eventual arguição de suspeição, enfim, aqueles incidentes processuais todos que podem abreviar e podem estender o processo, eles são adotados por cada unidade da federação. Certo, doutor Salomão, muito obrigado pela sua entrevista. E olha, eu também conversei com os demais participantes dessa mesa redonda e nós vamos conferir agora. Conselheiro, quais são os rumos que a Tricom deve seguir no seu ponto de vista? Isso, esse congresso, esse encontro tem sido muito importante para a gente refletir sobre o presente. Um presente que, quando a gente faz uma retrospectiva, constata avanços enormes no sistema Tribunais de Contas, grande parte desses avanços com a contribuição decisiva da Tricom. Então é preciso cuidar do nosso modelo constitucional de controle, por exemplo, tendo como carro-chefe o programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas e o marco de medição de desempenho dos Tribunais de Contas. É o que eu chamo de o pássaro na mão. Esse pássaro está conquistado. Então devemos aprimorá-lo cada vez mais para que os tribunais possam ser fortalecidos. Mas há um voo maior, é um voo de uma mudança mais estrutural. É o que eu chamo o voo mais alto, que seria a reforma constitucional. O próximo ano será um ano decisivo para o controle e está na pauta do próximo governo a reforma dos tribunais de contas. Então nós precisamos estar preparados e a Tricom tem uma PEC, que apoia a PEC 22/2017, que é uma PEC que traz mudanças qualitativas no sistema de controle externo, mexe com a questão da composição, tornando ela um pouco mais técnica, mexe também criando o Conselho Nacional para os Tribunais de Contas e uma lei processual nacional. Então a Tricom deve estar preparada para dar efetividade ao atual modelo e, ao mesmo tempo, ser protagonista na luta pela mudança e fortalecimento dos Tribunais de Contas. Conselheiro, eu queria que o senhor falasse para a gente, no seu ponto de vista, qual é o papel principal hoje da Tricom. O papel principal da Tricom é continuar aquilo que já vem desenvolvendo e que paulatinamente foi aprimorando e aprofundando e que tivemos inclusive no passado a oportunidade de participar, de coordenar os tribunais de contas do Brasil na linha de um entendimento de orientação mais profissional, mais específica, mais ampla, mais profunda no controle das contas públicas. E inclusive nós instituímos à época as escolas de contas públicas. Para quê? Para orientar muitos administradores, os prefeitos, os vereadores. Por quê? Porque muitos dos prefeitos e vereadores vêm do setor privado, quase todos eles. E no setor privado tem um tipo de regras em matéria de contas. No setor público tem um outro tipo de regras. É preciso que eles conheçam as regras do setor público. Porque quando eles concorreram, às vezes, para vereador ou para prefeito, ou coisa semelhante, nem todos eles tinham conhecimento das regras básicas da aplicação dos recursos públicos, que vieram, inclusive, sendo aprimoradas ao longo dos últimos anos, em razão de tanta aplicação transviada de recursos públicos, de tanto desperdício de recursos públicos num país em que tem carência de recursos públicos. A falta de recursos públicos para mais investimentos em favor da comunidade. Para animar mais, para colaborar, para apoiar, para dar sustentação à atividade do setor privado, da comunidade, do povo, do trabalhador, e principalmente orientar a aplicação de recursos públicos na área da segurança pública, da educação e da saúde. Então hoje os tribunais são praticamente conduzidos pela Tricom por inúmeras resoluções que foram editadas por ela e que são seguidas com
um desvelo enorme pelos tribunais de contas, exatamente pelo respeito que ela foi adquirindo ao longo do tempo, pela condução, da maneira como ela é conduzida. Além de democrática, participativa, ela tem a capacidade de fazer com que os tribunais de contas a respeitem como uma entidade que não é de interesse corporativista, é de interesse institucional. Deixou de ser uma instituição, uma organização de caráter corporativista, para ser uma organização que tem uma atuação supletiva que corresponde a um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Então, a voz da TRICOM ela é posta pelas suas deliberações, pelas suas resoluções, e que são seguidas espontaneamente pelos tribunais de contas. Não são seguidas de uma forma impositiva, de uma forma... mas parece até que tem uma força cogente, uma força determinativa, e que não é assim. É pelo respeito que ela foi criando ao longo do tempo, pela forma séria como ela foi sendo conduzida pelos seus presidentes, pela sua diretoria. Então, os tribunais de contas acabam revelando esse respeito na forma que seguem as suas orientações. Isso é muito bom, acho que ou seja, ela faz às vezes de uma entidade que seria de controle nosso. Ela nos controla espontaneamente. Nós aceitamos esse controle espontâneo por ela. Então é muito bom isso, ou seja, ela é legitimada de verdade, porque ela não tem um discurso fácil, que seja um discurso que seja posto para a sociedade como um crítico, simplesmente crítico. Ela faz a crítica internamente e põe para a sociedade aquilo que a sociedade espera dos órgãos de controle. Acompanhe nossa cobertura também pelo site do TCE, Twitter e WhatsApp 48 991 13 2308.